Sim, poderia fazer a primeira pergunta. Quero fazer a primeira A única pergunta que eu faço ao Rui Paiva, que já é uma figura relativamente recente aqui na história da sociedade. Está ligado ao milénio, ao banco, milénio, tem uma coleção fabulosa de arte abstrata, e uma das coisas que mais me surpreendeu foi uma boa exposição, a coisa do ano 2, de arte abstrata. Reparem bem nisto, uma boa exposição de arte abstrata organizada por uma empresa bancária, que é o Milénio. Cambalhotas que já deu para chegarmos a esta conclusão. As cambalhotas mentais foram preciso fazer isso. E o que os professores trabalharam para isso. Não é? Os professores não estão quietos, nem os críticos de arte, nem os artistas, os mais criativos. Porque os não criativos, eles não são artistas, são artífices. Ora, portanto, fiquei surpreendido com essa exposição, assim, das coisas melhores que foi feita aqui, e que medida que tu... Posso começar por esse ponto. Seria talvez, se eu pudesse escolher, seria o último da minha agenda para falar hoje, mas de qualquer maneira acho que é um bom ponto para começar, dado que é um problema tão atual, que essa relação que há entre a finança e a arte, e que em Portugal tem tantas experiências positivas e outras experiências muito pouco positivas e muito pouco visíveis em termos do panorama das artes plásticas. Eu gostava de explicar, acho que talvez recentrando um bocadinho o meu papel para não aparecer, que eu não quero de maneira nenhuma, não aparecer aqui como um elemento do binário BCP, ou como um elemento da banca. Eu acho que acima de tudo eu sou um elemento da sociedade, eu sinto mais como um cidadão viajante, e continuo a viajar sempre, todos os dias, que é propriamente um elemento agarrado a uma instituição. Houve na determinada fase da minha vida uma alteração radical, quer na banca internacional, eu fiz uma carreira de banca internacional, uma boa parte passada em Macau e Hong Kong, portanto tenho uma experiência oriental longa, com o afastamento daqui de Lisboa, mas que não foi muito enriquecedor, e em que houve um acompanhamento sempre do que se passou na Sociedade Nacional de Belas Artes, foi constituindo sempre um arquivo do que se passava. Agora essa mudança radical... Onde foi estudante, dizer só onde foi estudante... Ia buscar isso. Essa mudança radical é o princípio do século XXI, quando eu sou convidado pelo Eurico para passar a pertencer aos corpos sociais daqui da sociedade, e quase em simultâneo sou convidado na Milênio BCP por ser artista plástico e economista para começar a organizar a coleção do banco. Na altura não era organizar a coleção, era juntar as peças. Na sociedade, e talvez seja mais fácil fazer a síntese, e depois põe as questões. Na Sociedade Nacional de Belas Artes, o meu primeiro momento, eu classificaria 3 momentos na sociedade. O primeiro momento foi como aluno. Eu, depois de uma procura muito longa esta manhã, consegui descobrir um documento que foi do ateliê João Vieira, que foi o nosso mestre aqui na sociedade. Eu fui aluno entre 84 e 86 de experiências plásticas, que era o curso que cá existia, e quando terminámos esse ano, fizemos uma exposição coletiva de todos os alunos. Para mim é um momento muito, muito importante. Foi o Edgar Massul que fez aí a parte do grafismo, obviamente na altura sem meios e sem grandes capacidades financeiras. O que foi feito foi desta forma. Estava a Rosa Almeida e outros artistas hoje em dia que estão no meio artístico. Esse momento é muito importante porque nós vivíamos uma boa parte da noite aqui na sociedade. Nós não só tínhamos esses ateliês, os ateliês de João Vieira, que para mim foi um mestre e foi um grande amigo toda a vida, depois tive a felicidade de manter contactos sempre frequentes com João Vieira, mas não me canso de falar dele porque acho que ele foi brilhante nesse tipo de cursos, porque eram cursos completos, desde desenho de modelo, a história da arte. João Vieira fazia tudo, trazia pessoas que enriqueciam os cursos, e nós gostávamos tanto desses cursos que fazíamos dos ateliês, das salas aqui de baixo, fazíamos os nossos ateliês de trabalho durante a semana. Normalmente trabalhávamos aqui até à meia-noite e depois, quando nos punham na rua, quando nos fechavam as portas, íamos continuar o nosso convívio, normalmente ali para o Tóquio, e normalmente íamos para a música reggae da noite e para o Jorge Palma, no vai-volta, etc. Portanto, a sociedade estava perfeitamente virada para o exterior,
e não fechar sobre si própria enquanto alunos. Esse foi o primeiro momento. Depois um segundo momento é quando sou convidado, depois mais tarde, pelo Eurico, para fazer parte de umas listas. Emília Nadal veio ser a presidente dessa direção, e eu fui convidado para o Conselho Fiscal. Tive uma certa pena, porque eu não era propriamente para o Conselho Fiscal que eu gostaria de ir, porque eu acabo por ser sempre um pouco puxado para essa área de conforto, que é de ser da finança, ou de ser dessas áreas, e acabei por fazer, mas acho que foi um período longo, talvez demasiado longo, mas um período em que foi possível ter uma função preventiva, pedagógica e fiscalizadora, que é aquilo que é preciso, mas que era aquilo que menos gostaria. Depois há um terceiro momento, que é o atual, em termos de direção, já a trabalhar com toda esta equipa e nesta sociedade já completamente renascida, depois das obras, com novos projetos, etc. Portanto, esses momentos é difícil em pouco tempo sintetizar, mas eu gostava de dizer que isso marcou, porque eu acabei por fazer depois um trajeto muito mais virado para as artes plásticas do que propriamente para a finança. O que não quer dizer, porque eu tenho uma postura muito rigorosa em relação a isso, que eu, querendo manter sempre bem delimitadas as fronteiras entre o meu papel no Millennium BCP, e que eu acabei por vir a assumir um papel de curadoria na medida que fui organizando, sempre com elementos, com agentes culturais, organizando exposições que se tornaram itinerantes pelo país. Nós neste momento já fizemos 20 grandes exposições ao longo de 3 anos e meio, e com muitos visitantes, mas portanto fui tendo esse papel nesse campo, e na sociedade tentei desempenhar sempre o mesmo papel, mas já num campo de artes plásticas, no sentido de ajudar à dinamização de todas essas funções. Acho que isto é uma síntese para não estar a desenvolver muito, porque é muito mais importante ouvir uma experiência do Eurico ou a experiência de João Pinheiranda, que foi das primeiras pessoas que escreveu também a meu respeito. Foram os dois, é uma coincidência, mas foram os dois que escreveram sobre as minhas artes, nomeadamente João Pinheiranda sobre uma exposição que fiz aqui em 2005. Mas o que eu queria dizer é, o que eu penso em relação a esta postura das artes e da finança, eu acho que não faz mal voltar aí, embora não me apeteça muito, o que é fundamental é pensar que em ambientes de austeridade, em ambientes cada vez mais difíceis, é muito importante haver um sentido de partilha, é muito importante haver um sentido de complementaridade de agentes e mantendo sempre o rigor de não misturar fronteiras e nunca haver qualquer papel de subserviência ou de dependência de nenhuma dessas instituições. Mas, por outro lado, há outro fator importante, que é da dinamização das novas gerações, que eu acho que é fundamental. Perdoem-me os artistas mais antigos, mas eu acho que devo dizer aquilo que eu penso. Um dos problemas que a sociedade teve foi fechar-se sobre si própria. E foi os artistas, à medida que se iam sentindo confortáveis, acho que foram... Eu senti isso como aluno, porque era muito difícil fazer qualquer coisa nessa altura. Por isso nós criámos o nosso viveiro. Depois, mais tarde, senti também como visitante, etc., da sociedade. Eu acho que é muito importante virar para fora, não só pelos cursos, que são o nosso fator de sustentação financeira da sociedade, mas também em termos de integração na sociedade. E para terminar, quero dizer que fico feliz quando vejo todos estes projetos, estas exposições que arrancaram há dias, mostrarem que há esse novo sentido que me parece vir na direção correta, na boa direção. Posso fazer uma pergunta? Tu és consultor artístico do Millennium? Eu não sou consultor artístico de ninguém, eu sou... Há uma sensibilidade muito apurada. E se não és tu, não estou a ver quem seja. Não, claro, é um trabalho... Não, eu não tenho que... Aquelas obras estão muito bem escolhidas. Eu não tenho que chamar a mim... Há uma exposição que eu fui curador pleno, que é a Pulsão do Amor, em que eu fiz uma série de escolhas e tem corrido bem, as pessoas têm gostado. Teve a ver com o tema Paixões do Festival de Artes de Coimbra e eu assumi o papel como curador. Há um outro elemento que eu gostava de dizer, e tenho prazer e tenho muita honra em dizer isso. Eu sou, acima de tudo, um autodidata como o Eurico Gonçalves. E fui aluno, talvez não seja tanto, porque fui aluno aqui, a partir do momento em que se é aluno da sociedade, eu acho que não é preciso ser aluno da universidade. Já fui noutras áreas, acho que não é preciso ser aluno universitário para se aprender e poder desenvolver uma profissão, uma atividade. E eu senti-me sempre
100% artista. As outras pessoas podem não me ver assim. Talvez porque é muitas vezes gravata, as pessoas têm preconceitos. Mas o Eurico é a pessoa que está de gravata hoje. O Eurico é aquela pessoa que, para mim, eu mais admiro nesse sentido dessa abertura, dessa jovialidade sempre. E depois há outras referências, como eu disse, João Vieira, o José de Guimarães, não é, que está presente, porque ele sabe, porque por essa razão estou com ele nesta direção. Portanto, há referências, podia falar de outras pessoas, mas há referências que eu acho que são muito importantes para que, no futuro, a sociedade desempenhe bem o seu papel. Eu fugi outra vez, não tenho que assumir a responsabilidade de aspectos que têm a ver com equipas. Nós funcionamos muito com pessoas no meio artístico, com agentes culturais. Rui, uma última questão. Uma das coisas que mais nos surpreende quando falamos, e nós falamos com muita gente durante este processo, ainda agora a minha amiga Paula Pinto aqui chegou para assistir a estas conversas e descobri que a Paula estudou cá, por exemplo. Quer dizer, há um conjunto enorme de pessoas que passaram por esta casa enquanto alunos, não é? Pessoas que eram de outras áreas, que estudavam outras coisas. Essa pluralidade em termos de ensino aqui é de facto uma marca importante da casa. E já falou um bocado sobre o João Vieira, mas alguma história, qual seria a caracterização que faria se é que ela existe, de uma marca pedagógica, e de que forma é que essa marca foi importante, que essa pedagogia foi importante para o seu crescimento enquanto artista? Eu acho que tem a ver com essa integração de sociedades, da Sociedade Nacional de Belas Artes e da sociedade envolvente. Eu tenho outros papéis, isto não é para falar de mim, mas para dizer que há uma postura que é de coerência, que eu luto para que seja de coerência. Eu estou também noutros órgãos, eu trabalho noutros setores da sociedade, nomeadamente faço investigação, portanto, estou no banco, estou aqui na sociedade, e estou como investigador numa universidade. E a investigação é virada para o Oriente, virada para a China. Tem a ver com o meu passado na China, mas tem a ver também com uma postura de querer saber mais, de querer ir mais além. Eu acho que a sociedade tem desempenhado esse papel, e com a vantagem, ou com a riqueza de ter pessoas de múltiplas profissões, de múltiplas posturas perante a vida, de múltiplos artistas. Não nos vamos esquecer de todos estes artistas que pro bono, de uma forma tão correta e tão aberta, apoiam a sociedade. Acho que há uma integração entre estas sociedades que é enriquecedora. Mais do que estar a contar uma história que se tenha passado, eu acho que é importante, acima de tudo, entender isso. E nós que vimos à sociedade ver exposições, ou que vimos assistir a um debate, que não mergulhamos nas salas, não entendemos a riqueza que é. Porque esse diálogo, obviamente, tem a ver com a orientação e a direção de cada um dos professores, dos mestres, mas tem mais do que isso, tem a ver com o ambiente que se cria dentro da sociedade, de microclimas ou microcosmos que se vão desenvolvendo em termos artísticos e depois permitem que haja uma postura. Ainda ontem e anteontem me cruzei com pessoas que vieram ter comigo a dizer: não sei se sabes, eu fui aluno da sociedade em determinada altura, dizem os anos. Ou dizem: eu fui aluno daquele professor. Isto, cada vez mais, há pessoas. Isto é enriquecedor, é interessante, é bonito saber que há tanta gente, não só de Lisboa, em Portugal, há tanta gente que passou por esta sociedade. Se calhar não deixaram rastro, infelizmente a maior parte não deixa rastro, porque se passa muita coisa dentro das quatro fronteiras das salas. Na altura em que eu fui aluno, era uma das coisas que nós sentíamos. Depois passou a haver os salões. Passou, não. Nós tínhamos a abertura, a janela dos salões de convívio, que são sempre muito acarinhados e muito apoiados, porque é uma forma de abrir aos sócios e aos alunos, mas é fundamental que se pense que aquelas pessoas que estão ali, que saem a correr de bata com uma tela debaixo dos braços, que é uma pessoa que merece mais do que isso. Eu estou a dizer isto com toda a franqueza. Nestes dias que tenho estado aqui, custa-me ver as pessoas entrarem e sair de bata e não veem um de nós que fala e pergunta: mas quem é? O que é que faz? Porque é que gosta de destacar? Porque as pessoas não estão aqui para terem sucesso. Não estão aqui
para fazer uma carreira. E ainda ontem, a falar com os amigos que me estavam a ajudar a montar uma exposição, eu perguntei para uma pessoa que é de restauro e disseram-me, ela agora pinta lá ao nosso lado, nós estamos a restaurar quadros de pintura, ela pinta e não faz nada. Não, ela esteve na sociedade, ainda vai aos cursos, mas o que faz agora é pintar. Isto não é bonito, não é isto? É fantástico. Pronto, lá está a sociedade outra vez. Isso é o espírito da cidade, não é? É o espírito. Muito bem, Rui. Uma nota que eu acho que deve aqui ser feita nesta rotatividade, que é uma nota de princípio, é afirmar que o surrealismo é, de facto, ainda e será sempre a única corrente contemporânea, não fora entre si, não é? Antes e depois estarem sem nenhuma predeterminação nossa, por mero acaso objetivo, as duas pessoas que escreveram sobre si, o Eurico Gonçalves e o João Pinheiranda, que eu convido agora, um a sair e o outro a voltar. E o Vitor. Muito obrigado pela partilha.